O hipotireoidismo é um tipo de patologia entendido como de natureza autoimune, na maioria das vezes. As causas são estabelecidas como associadas a situações de natureza familiar ou mesmo genética e, eventualmente, com a ação dos chamados disruptores, que são substâncias tóxicas que podem estabelecer uma reação de antígeno-anticorpo, ou seja, uma reação chamada autoimune, e que então desencadeia quadros como a tireoidite de Hashimoto, que é uma predominância de hipotireoidismo, embora possa haver em alguns momentos a presença de hipertireoidismo, trazendo então esse desequilíbrio do funcionamento da glândula. A glândula tireoide tem uma origem que, do ponto de vista remoto, era uma glândula exócrina, ou seja, era uma glândula que secretava os seus hormônios para dentro de uma mesma cavidade, de uma mesma boca, onde todo o processo, tanto digestivo quanto metabólico, gerador de energia, acontecia nesse mesmo ambiente. Com a evolução das espécies, a tireoide, então, invaginou-se, ou seja, ela transformou-se numa glândula endócrina e traz os seus hormônios, então, para dentro da circulação sanguínea, com o mesmo objetivo sempre de gerar energia. No entanto, a função, aquela associada à digestão, também ocorre. Portanto, o processo que, do ponto de vista biológico, é aquele associado ao conflito, é quando nós temos em tempo a capacidade de atrapar um bocado, ou seja, um pedaço de alimento. Ou mesmo quando nós temos tempo suficiente para cuspir fora, no caso de ser um alimento que não está em condições boas de ser digerido. Então, tanto isso pode acontecer de uma forma tal como conflito, que é o tempo aquele de pegar esse bocado, de aproveitar uma oportunidade, assim como também percebendo não ser uma oportunidade, um bom bocado, em tempo cuspí-lo fora. E é justamente nessa condição que temos, do ponto de vista sociocultural, toda uma estrutura que traz para as mulheres condições bem diferentes daquelas do homem, dentro da sociedade, com as determinadas funções e papéis assumidos. Então, tanto no ambiente domiciliar, assim como também profissional, as mulheres expõem-se a situações em que se sentem com mais frequência incapazes de, então, dar conta de aproveitar uma oportunidade e, principalmente, não tendo situações, e principalmente em situações de constrangimento ou de imposições, de autoritarismo, não serem ou se sentirem capazes de cuspirem fora esse alimento, esse bocado, essa oportunidade que já não se mostra boa, mas não tem como ser cuspida fora. Isto ocorre de uma forma muito mais frequente com as mulheres, uma vez que dentro dessa nossa estrutura social, cultural, as mulheres se colocam em posições menos privilegiadas e isso torna limitada a sua capacidade de, então, cuspir fora, ou seja, de não aceitar determinadas imposições pela condição de necessidade que muitas vezes existe em termos de manter aquela ração, seja no ambiente domiciliar, como eu falei, ou mesmo sendo no ambiente profissional. Isto ocorre, portanto, de uma forma tal que expressa na prática por que o hipotireoidismo ocorre muito mais em mulheres do que homens. Nós temos uma expressão bem comum, popular, que dá para trazer um entendimento também mais facilitado, que é a expressão aquela de engolir sapos. Então, engolir sapos é justamente quando nós temos esta condição aquela de não sermos capazes de cuspir fora aquilo que temos de engolir. E isto ocorre, infelizmente, muito mais com mulheres, dada a nossa estrutura social, econômica, cultural, do que com os homens. Então, por essa razão é que as mulheres desenvolvem com muito mais frequência o hipotireoidismo do que homens.